Hoje, a gente vai abrir uma página da história do Brasil que, olha, muita gente nem faz ideia que existe. Vamos falar de um presidente cuja história é tão fascinante quanto esquecida e que desafia bastante a imagem que a gente tem do poder por aqui. E para começar, já lanço logo uma pergunta que pode bagunçar um pouco o que muita gente aprendeu na escola. O Brasil já teve um presidente negro? Pensa rápido aí na galeria de presidentes que a gente conhece. A resposta, como vamos ver, talvez surpreenda. E a resposta é sim. E não foi algo recente, não. O mandato dele começou lá atrás, em 1909. O nome dele era Nilo Peçanha. E o motivo pelo qual a história dele foi praticamente apagada, bom, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Nilo Peçanha foi uma figura com realizações gigantescas, mas a trajetória dele foi, de certa forma, ofuscada de propósito pelo contexto da época. A história dele é um retrato complexo, mas muito revelador do Brasil daquela primeira república. Então, para a gente se situar, aqui estão os fatos básicos. Nascido em 1867, lá em Campos dos Goytacazes, no Rio, Nilo Peçanha governou o país por mais ou menos 17 meses. É importante dizer que ele não foi eleito direto para a presidência. Ele era o vice e assumiu depois da morte do presidente titular. Filho de um padeiro, Peçanha dizia que a infância dele foi extremamente humilde, marcada por pão, dormido e paçoca. Imagina só o contraste gritante com aquela elite do café que mandava na política da época. E essa origem humilde foi um ponto central, não só para a identidade dele, mas também para as controvérsias que o cercaram a vida toda, principalmente na vida pessoal. Vamos dar uma olhada em como isso se refletiu no casamento dele. O casamento dele, em 1895, com a Ana, a Anita, foi um verdadeiro escândalo para a sociedade da época. Pensa bem, era um abismo social. De um lado, ele, filho de padeiro, descrito como um mulato nos documentos. Do outro, ela, herdeira da aristocracia, neta do Visconde de Santa Rita. A reação da elite foi implacável. A família da Anita simplesmente deserdou ela e cortou todo e qualquer tipo de relação. Isso mostra bem como eram as barreiras sociais e raciais rígidas do Brasil no fim do século XIX. A união de um homem pobre e negro com uma mulher da alta sociedade era, para muitos, simplesmente inaceitável. Então fica a grande pergunta, né? Como é que, nesse ambiente hostil, um homem com essa história conseguiu quebrar todas as barreiras e chegar à presidência da República? A resposta é uma mistura de muita habilidade política e também de algumas circunstâncias bem inesperadas. A chegada do Peçanha ao Palácio do Catete, que era sede do governo na época, não foi por causa de uma campanha vitoriosa para presidente. Foi, na verdade, um daqueles golpes do destino, um evento totalmente inesperado que jogou ele direto no centro do poder. Vamos acompanhar essa trajetória rapidinho. Em 1903, ele já era uma figura política de peso, tanto que foi eleito presidente do estado do Rio. Em 1906, foi eleito vice na chapa do Afonso Pena. Aí, em 1909, o presidente Afonso Pena morre. A Constituição mandava o vice assumir. E foi assim, de repente, que Nilo Peçanha se tornou presidente. E tem um detalhe bem importante aqui. Ao assumir o cargo, ele tinha só 41 anos. Isso fez dele o segundo presidente mais jovem da história do Brasil, um fato que só ressalta como a ascensão dele foi notável. Olha, apesar de ter ficado pouco tempo no poder, pouco mais de um ano, o governo dele não foi só para cumprir tabela, não. Peçanha deixou marcas bem profundas e duradouras na estrutura do Estado brasileiro. Uma das criações mais importantes dele foi o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI. Foi a primeiríssima vez que o Estado brasileiro criou uma agência oficial para lidar com as questões indígenas, e ainda por cima sob o comando do Marechal Rondon. O SPI foi basicamente o embrião do que a gente conhece hoje como FUNAI. Outra iniciativa que foi fundamental foi a criação das escolas de aprendizes artífices. Elas foram pensadas para oferecer ensino técnico e profissionalizante para os filhos da classe trabalhadora, sabe? Ele acabou criando a base da Rede Federal de Educação Tecnológica que existe até hoje. Não é à toa que ele é considerado o patrono de educação profissional no Brasil. E não para por aí. Ele também criou o Ministério da Agricultura, expandiu ferrovias e linhas de telégrafo e investiu pesado na modernização da capital. Foi um governo curto, mas, nossa, muito produtivo. Agora, a gente chega na parte mais complexa. Como é que a história tratou o Nilo Peçanha? Se ele fez tanta coisa, por que ele é tão pouco lembrado? A resposta, infelizmente, está muito ligada à questão racial. A gente precisa entender que no começo do século XX, aquelas teorias de racismo científico que pregavam a superioridade de certas raças eram vistas como ciência de ponta. Nesse contexto,
A identidade do Peçanha foi usada como uma arma. A imprensa da época vivia ridicularizando ele com charges e piadas de péssimo gosto sobre a cor da sua pele. E esse ponto aqui é crucial. O sociólogo Paulo Nicoli Ramírez mostra que houve um esforço deliberado para apagar a identidade racial dele. Como ele mesmo diz, as fotos oficiais do Peçanha eram retocadas para clarear a pele, num processo que ficou conhecido como embranquecimento histórico. É fundamental entender que isso não foi um caso isolado, fazia parte de um projeto de nação da elite brasileira daquela época que queria construir uma imagem do Brasil como um país branco, europeu, tentando diminuir ou até apagar a contribuição gigantesca dos africanos e dos indígenas na formação do nosso país. Mas apesar de todas as tentativas de apagamento, o legado dele sobrevive. Existem cidades com o nome dele, como Nilópolis, no Rio. Os apoiadores dele, os chamados nilistas, formaram um movimento político super relevante. E o fato continua aí. Até hoje, Nilo Peçanha foi o primeiro e o único presidente negro da história do Brasil. A história do Nilo Peçanha deixa a gente com uma reflexão poderosa, né? Nos força a perguntar que outras figuras, que outras histórias foram reescritas ou simplesmente varridas para debaixo do tapete para caber uma narrativa oficial. Porque a história, no fim das contas, não é só sobre o que aconteceu, mas também sobre quem tem o poder de contar o que aconteceu.